Olá pessoal, tudo bem? Carol novamente aqui falando com vocês. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer os meus pedidos de todos os vídeos para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para sempre estarem recebendo os conteúdos que eu postar por aqui. Deixa o like se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, com quem vocês acharem que deve ouvir o que eu vou falar aqui hoje. Bom, vamos lá. O que são pessoas tóxicas? Pessoas tóxicas nada mais são do que pessoas que nos afetam emocionalmente, psicologicamente, que nos colocam para baixo, que nos colocam dúvidas diante dos nossos sonhos, das nossas vontades. E como que a gente pode identificar essas pessoas? Bom, primeiro ponto, vai requerer muito tempo, muita paciência e muita sabedoria. Por que sabedoria, Carol? Muitas vezes essas pessoas tóxicas, elas vão ser pessoas que a gente ama muito. Por exemplo, mãe, pai, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, primo, prima, namorado, marido, amigos, amigas. Então, muitas vezes a gente vai ter até uma certa dificuldade para conseguir entender, aceitar e buscar uma maneira de conviver com essas pessoas. Mas uma maneira de conviver com essas pessoas eu vou falar no próximo vídeo. Aqui a gente vai falar sobre como identificá-las. Então eu vou listar aqui algumas características, possíveis características que podem definir uma pessoa tóxica. Primeira característica: pessoas egocêntricas. O que são as pessoas egocêntricas? Vamos dividir a palavra em duas, eu gosto sempre de fazer isso. Ego. Ego significa o eu. Excêntrico, o restante da palavra, a gente pode entender como sendo o centro. Então, eu no centro. Então, é aquela pessoa egocêntrica é aquela pessoa que gosta de estar no centro de tudo, gosta de ser o centro de tudo. E ela se coloca nessa posição se preocupando só com ela e esquece dos outros ao seu redor. Então ela vai falar coisas, ela vai agir de determinadas maneiras, doa quem doer. O que importa é ela, certo? E isso é em demasiado, tá, pessoal? Segunda característica, pessoas negativas. O que são as pessoas negativas? Pessoas negativas, como o próprio nome diz, são aquelas pessoas que sempre olham as coisas, os acontecimentos pelo lado negativo, sempre de forma sombria. E elas tendem a dar mais atenção para os problemas do que para as soluções das coisas. E tudo que talvez a gente diga a essa pessoa, se a gente contar o nosso plano para alguma coisa, o que a gente deseja fazer, provavelmente essa pessoa vai olhar para o lado negativo e vai nos colocar dúvidas e vai questionar: nossa, será que é uma boa? Nossa, será que vai dar certo? Ai, mas será? Ai, eu não iria não, se eu fosse você também não iria, viu? Porque pode ser que dê errado. Então, sempre pro lado negativo. Terceira característica que pode aparecer aí para essas pessoas tóxicas: pessoas vitimistas. Uma pessoa vitimista é uma pessoa que sempre se coloca como vítima diante das situações. E ela tem a ver com as duas características que eu falei antes. Por quê? Pessoas vitimistas tá atrelado naquela pessoa que gosta sempre de ser o centro, né? Então ela quer que as pessoas a observem, ela quer uma certa atenção. E diante dos problemas, muitas vezes elas aumentam e falam: ai, isso acontece comigo, ai, como é difícil, ai, eu não vou conseguir, ai. Sempre se vitimiza. E isso vai sugando a nossa energia também ao longo prazo, quando a gente convive com uma pessoa assim. Quarta característica: pessoas que se aproveitam do outro, que são aquelas pessoas, como a gente conhece no ditado popular, que montam nas nossas costas, que quando a gente dá a mão, que é o braço inteiro, o outro braço e as pernas, se possível, né? Então são essas pessoas que aproveitam da nossa boa vontade, da nossa boa ação. Quinta característica: aquelas pessoas que são incapazes de se alegrar pelo outro. Ou seja, quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente alcança algo que a gente gostaria muito, seja lá o que for, um bem material,
cargo melhor no emprego, pessoas que não conseguem vibrar pelas nossas conquistas. Então, provavelmente, quando a gente conquista essas coisas boas pra nós, que a gente gostaria muito, que a gente batalhou muito, essas pessoas tendem a olhar com desdém, com inveja, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, elas também nos diminuem diante dessa situação, né? Então, se a gente for compartilhar com ela algo bom que aconteceu com nós, mas qualquer um conseguiria. Mas eu também conseguiria. Nossa, só isso. Entende? Então, essa também pode ser uma característica de pessoa tóxica. Esta característica, falta de autocrítica. O que é a falta de autocrítica? São aquelas pessoas que, diante de um acontecimento que ela mesma provocou, por alguma atitude dela, algo que ela tenha feito, algo que ela tenha falado, e ela não consegue aceitar que talvez o erro tenha sido dela, que ela precisa melhorar, que tem pontos que ela precisa melhorar na vida, na convivência com os outros. Então ela não tem essa autocrítica de se olhar, aceitar os defeitos e falar, não, realmente eu preciso melhorar. Puxa, eu fiz isso. Nossa, me desculpa. Não foi minha intenção, mas eu vou melhorar, eu vou dar meu máximo para melhorar, eu vou conseguir. Eu tenho esse compromisso com você de melhorar e tudo mais. Então essas pessoas, elas têm muita dificuldade para isso. E quando uma pessoa tem a falta de autocrítica, na grande maioria das vezes, o que elas tendem a fazer? A culpar o outro. Então elas não reconhecem o próprio erro. E isso atrapalha muito para o desenvolvimento dessa pessoa e para as relações dessas pessoas. Então essa também pode ser uma característica. Próxima característica e última, mas não menos importante, inclusive acho que é a que mais se destaca aí numa pessoa tóxica e que a gente ouve falar muito, pelo menos eu já ouvi falar muito, são aquelas pessoas que querem sempre estar no controle de tudo, inclusive da vida do outro. Um exemplo de praxe aqui, num relacionamento. Uma pessoa que quer controlar o que a outra pessoa vai vestir, com quem a outra pessoa vai sair, com quem a outra pessoa vai conversar, se ela pode ou não fazer tal coisa, se ela deve ou não fazer tal coisa. Então isso também é uma característica de pessoa tóxica e que muitas vezes, num relacionamento, por exemplo, define como um relacionamento abusivo, né? Então, isso é uma coisa que desgasta, isso é uma coisa que tira a essência da outra pessoa e é muito ruim. Bom, pessoal, o que eu gostaria de falar para vocês era mais ou menos isso. Hoje o vídeo foi mais assim para apresentar essas características, talvez para a gente conseguir, para vocês conseguirem talvez identificar se existem pessoas assim ao redor de vocês. E eu gostaria de falar que vocês não são obrigadas a conviver com pessoas assim. Porém, como eu disse lá no meio do vídeo, né? Às vezes essas pessoas podem ser pessoas muito importantes para as nossas vidas e que a gente ama muito. Então, eu entendo o quão difícil pode ser a gente conseguir identificar uma pessoa tóxica, entender isso, aceitar isso. E talvez a gente precise se distanciar um pouco dessas pessoas. E como que a gente se distancia de uma mãe, de um pai, de um irmão, de uma irmã, de um marido, de um namorado, né? Como que faz? Só que daí, como eu disse, eu vou falar no próximo vídeo, em um outro vídeo, como lidar com essas pessoas. O que a gente pode fazer para essas pessoas não nos atingir tanto, para que a gente consiga conviver com elas, se for da nossa escolha de conviver com elas, de continuar convivendo com elas, como a gente convivia sempre. Como que a gente pode fazer para lidar aí com essas pessoas nas nossas vidas, se a gente pode falar com elas sobre o que a gente está percebendo, sobre o que a gente está sentindo, e sim, a gente pode, tá? Só isso que eu digo para vocês, a gente pode e a gente deve expor o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo diante de um relacionamento com alguém. E muitas vezes as pessoas precisam desses toques, né? Desses avisos,
Porque, como eu disse também, muitas vezes elas não percebem, elas nem sabem que elas estão agindo dessa forma e que elas estão nos fazendo mal e que elas estão sendo tóxicas. Então a gente precisa falar sim. Mas fica para um outro vídeo como que a gente pode lidar com essas pessoas para ser um pouquinho mais leve com nós, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários, só reforçando o pedido, tá? Para eu saber se vocês gostaram, se eu tenho coisas para melhorar, se teve alguma coisa que eu não falei e que vocês gostariam de pontuar, isso vai enriquecer ainda mais o conteúdo, tá? Vocês também podem ter sabedorias aí que eu me esqueça, que eu talvez não saiba, e que um pode contribuir com o outro, assim como eu tô tentando aqui contribuir com vocês com esses assuntos, com esse papo, né? Eu acredito que vocês também têm muito a contribuir, não só comigo, mas com pessoas também que chegaram até aqui nesse canal, ok? Então um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!